Mas afinal de contas, o que eu fiz para conseguir ser aprovada em primeiro lugar na Universidade Federal, direto do ensino médio em escola pública, estudando sozinha da minha casa? Gente, muita coisa eu tive que ir aprendendo ali na marra, no acerto e erro, realmente na hora de estudar para o Enem 2020, mas eu vou passar tudo isso que eu aprendi na minha trajetória com o Enem de bandeja para vocês no vídeo de hoje. Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 22 anos e eu fui aprovada então em primeiro lugar para jornalismo na Universidade Federal de Uberlândia, direto do ensino médio em escola pública, estudando sozinha da minha casa. Então, nos últimos quase 4 anos eu venho aqui e ajudo outros estudantes a também realizarem o sonho da aprovação. Inclusive, não esquece de já se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque a gente ainda vai ter muito vídeo ajudando vocês a estudar para o Enem 2025, falando sobre SISU, ProUniFies, lista de espera também, vida e rotina universitária. Então já se inscreve e me segue lá nas minhas outras redes sociais, porque por lá, além da gente também ter conteúdos exclusivos sobre Enem, eu mostro para vocês em tempo real a rotina universitária, como é morar sozinha em outro estado, e a gente consegue ter um contato bem mais direto, então já me segue por lá. Então vamos lá, ter descoberto isso praticamente salvou a minha aprovação e é óbvio que eu vou passar essa dica de ouro para vocês. E, gente, eu sempre tive muita dificuldade em matemática. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa de humanas, sempre amei ler e escrever, mas matemática, física e química não era comigo. Matemática sempre foi a pedrinha no meu sapato, desde os primórdios, lá quando eu era criança. Então, assim, eu sempre tive muita dificuldade em matemática e isso era algo que me assustava quando eu pensava em estudar matemática para o Enem. Porque a gente sabe que uma boa nota na matemática pode salvar, porque a TR de matemática, teoria de resposta ao item, o método que o Enem vai usar para corrigir sua prova, ela valoriza muito os acertos em matemática. Então, não é tão difícil quanto é nas outras áreas do conhecimento de você conseguir tirar uma média mais alta em matemática. E eu sabia que eu precisava aprender se eu quisesse passar no Enem 2020. Então, o que aconteceu? Comecei a estudar matemática e eu separava muito tempo do meu cronograma para dedicar para essa matéria. Porque, óbvio, se eu tenho mais dificuldade, logo essa matéria vai ter um tempo maior de estudos ali no meu cronograma, porque eu preciso de mais tempo, eu preciso ali colocar mais energia para estudar ela. Então, eu estudava matemática, fazia questões, na hora que eu chegava nos simulados, eu não saía do lugar. Meu número de acertos não aumentava e eu não saía da casa dos 20 acertos. 18, 19, 20, 21 acertos e eu ficava sempre nessa média aí e não conseguia sair do lugar. O que aconteceu? Num belo dia eu tive um estalo. Caramba, eu sempre tive dificuldade em matemática e o meu professor de ensino médio vivia falando que eu não sabia matemática básica. Será que ele estava certo? Será que eu realmente não sabia muito bem matemática básica? E, gente, realmente, eu sabia assim mais ou menos, mas a minha base da matemática não estava fortalecida. Me faltava ali muitas coisinhas bem básicas mesmo para eu conseguir evoluir, conseguir aprender matérias mais complexas. Até porque a gente não começa construindo uma escada de cima para baixo, é degrau por degrau. Então, se eu não tiver a minha base daquela matéria bem fortalecida, como que eu vou querer aprender os assuntos mais complexos dela? Não tem como. E foi nesse momento que eu achei uma playlist maravilhosa do professor Ferreto, aqui no YouTube, inclusive, dele ensinando assim, como se ensina matemática para uma criança de 5 anos. Então eu fui lá, gente, eu revisei literalmente desde as 4 operações básicas, então mais ou menos dividir vezes. Mesmo o que eu achava que já sabia, eu voltei e eu revisei só para ter certeza. Depois que eu consegui fortalecer o meu básico, então que eu aprendi matemática básica, eu consegui seguir com os meus estudos, evoluir o meu número de acertos. Então, isso não só para matemática, para qualquer matéria, qualquer área do conhecimento que você tenha mais dificuldade. Às vezes, o que tá te faltando é o básico. E eu sei que é até uma questão de ego, sabe? Da gente pensar, ai, gente, mas como assim o básico da matéria? É óbvio que eu sei o básico da matéria. Mas às vezes você tá precisando revisar. Não é nem que você não sabe, às vezes você só tá precisando refrescar aquele conteúdo na sua memória. Então, se você tem muita dificuldade em alguma matéria, tenta começar pelo básico dela e depois você me conta se você vai ou não conseguir evoluir. Porque pra mim, isso foi o empurrãozinho que tava faltando pra eu conseguir, aí sim, aumentar o meu número de acertos em matemática. Outra coisa que eu não vejo muitos estudantes fazendo e que eu fui descobrir na minha época, nossa, me senti velha agora, na minha época, quando tava ali pertinho do Enem 2020, se eu tivesse começado a fazer isso antes, com certeza teria feito uma baita diferença, que é, faça simulados, resolva provas antigas do Enem, simulando de fato o dia da prova. E como que você vai fazer? Como que você vai simular o dia da prova? Você vai se trancar no seu quarto com a sua prova do Enem, uma água e um lanche. Você vai colocar ali no seu celular 5 horas no temporizador para o primeiro dia de prova e 4 horas e meia para o segundo dia de prova, então dependendo ali de qual dos dois você for resolver naquele dia, e você só vai sair do seu quarto ali, do seu cantinho de estudos, do lugar mais reservado que tiver aí onde você mora, para ir no banheiro. Que é o que você vai poder fazer no dia da prova do Enem. Por quê? O que a gente acaba esquecendo na maior parte das vezes? Gente, o Enem é uma prova complexa, é uma prova ali que vai exigir de você os conteúdos?
Sim, mas o Enem também é uma prova de resistência. O Enem, ele vence a gente no cansaço, porque no primeiro dia você resolver 90 questões e ainda escrever uma redação, é literalmente uma prova de resistência de 5 horas para ver quem aguenta mais. Então, no geral, você tem que treinar a sua cabeça para a prova? Claro, mas você também tem que treinar o seu corpo, porque senão lá no dia da prova do Enem você vai se cansar e vai ter que chutar um monte de questões no final da prova, que é o que eu vejo acontecendo muito. Os estudantes que estudam ali bonitinho, que sabem todo o conteúdo, que se prepararam para o Enem, mas chega lá no dia da prova, tá faltando, sei lá, 15 questões ainda para resolver e a pessoa já tá extremamente cansada, já não consegue mais nem interpretar nada, não tá conseguindo mais nem ler o próprio nome direito. E isso é super normal, porque, gente, 90 questões e uma redação. Novamente, no segundo dia, mais 90 questões. Então, assim, é uma prova de resistência e você precisa se preparar, tanto física quanto mentalmente para o Enem. Então, toda vez que você for fazer um simulado, você vai simular o dia da prova. Por quê? Você vai treinando para você não cansar tão cedo, para você aguentar, para você conseguir ali, se concentrar durante as 5 horas do primeiro dia, durante as 4 horas e meia do segundo dia. E assim, gente, pode parecer um detalhe, mas faz uma baita diferença. Porque no dia da prova do Enem, enquanto todo mundo vai estar cansando, já vai estar ali não sabendo nem escrever ou ler o próprio nome, você vai estar lá ainda resolvendo a prova de boa, porque você treinou, porque você se preparou para isso. Ah, Duda, mas eu não sei onde encontrar simulados modelo Enem, nem nada do tipo. Gente, anota que essa dica aqui é de ouro. No site do próprio Enem, ele disponibiliza as provas e gabaritos dos Enems anteriores. E assim, nada melhor que informação direto da fonte, correto? Então, você vai digitar aí Enem, provas e gabaritos, e você vai literalmente clicar no primeiro site que aparece, já vai estar lá para você baixar tanto o caderno de questões quanto o gabarito, e você vai resolver. Você não precisa nem imprimir nada do tipo. Abre ali no seu computador, se você tiver, ou então no seu próprio celular, e vai resolvendo a prova, tá certo? Então assim, vocês têm sim esse material gratuitamente, não tem motivo para não pegar a prova antiga do Enem para resolver. Mais uma coisa, tenha um bom sistema de revisão. Gente, a minha memória sempre foi péssima, hoje em dia ainda é, isso me assusta um pouco porque eu tenho só 22 anos. Eu fico pensando, quando eu for de fato uma idosa e coisa do tipo, como que a minha memória já não vai estar. Mas enfim, eu sempre tive essa memória de curto prazo. E o que acontece? Isso nos estudos nos prejudica demais. Eu acabei demorando muito para entender a importância de um bom sistema de revisão. Na minha época não tinha nada disso de flashcards e etc. Ou até tinha, mas eu não tinha conhecimento. Então, agora eu já tô te avisando desde o início dos seus estudos. Tem um bom sistema de revisão, separa aí no seu cronograma um tempo para você fazer revisão. Então, estudei esse conteúdo na semana passada, essa semana eu vou revisar esse conteúdo, vou resolver mais umas 2, 3 questões ali para ver se de fato eu fixei. Tem vários sistemas de revisão, inclusive vários métodos, encontre o que funciona melhor para você. Tem os flashcards, tem a questão dos quizzes também, então de você ir respondendo perguntas sobre aquela matéria para você ver se realmente fixou aquele conteúdo. Tem como até você fazer uma autoexplicação, então você pega ali e vai lembrando de cabeça a matéria e vai explicando para si mesmo, e depois você vai lá e olha se era isso mesmo, se você de fato tá certo. Então assim, revisão é muito importante e você precisa ter um método de revisão que funcione, porque isso pode te salvar de você não estar perdendo tempo ali estudando um assunto que semana que vem você já não lembrou nada. E por último, mas não menos importante, cronograma de estudos. Quem já acompanha aqui o canal tá cansado de me ouvir falar sobre isso, mas gente, o cronograma, ele vai ser a sua base, ele vai ser literalmente o seu guia na hora de estudar para o Enem. Então é muito importante que você tenha um cronograma que funcione para você, um cronograma de fato efetivo. E não é tão simples assim quanto parece a gente encontrar esse cronograma. Quando eu fui começar a estudar para o Enem em 2020, eu assinava um cursinho ali que era mais ou menos uns R$20 no mês e eu não tinha como pagar esse cursinho, então quem pagou para mim foram os meus avós paternos. Então, no geral, eu tinha esse cursinho e ele tinha um cronograma pronto ali que era fixo e você tinha que acompanhar ele semana a semana. Só que eu tava no meu terceiro ano do ensino médio, eu estudava em período integral, eu fazia o curso técnico junto com o ensino médio e eu tava entregando meu TCC do curso técnico. Então assim, aquele cronograma era pra alguém que tinha no mínimo 5 horas por dia pra dedicar pros estudos pro Enem, enquanto eu tinha 2, 3 horas por dia durante a semana, porque mais uma vez minha rotina era muito corrida. Então eu tava sempre tentando correr atrás de colocar aquele cronograma em dia e as matérias estavam sempre atrasadas e isso foi me criando um desespero, uma sensação ruim, assim, que eu não sei explicar. Então eu não conseguia evoluir, eu não saía do lugar com os meus estudos, porque parecia que eu tava numa roda de rato, sabe? Sempre correndo atrás de cumprir com aquele cronograma e eu nunca conseguia. Então, eu demorei, mas eu descobri a importância de um cronograma personalizado. E eu peguei e eu mesma fiz meu cronograma ali mesmo, fui vendo quais eram... Nisso já faltava o quê? 3 meses para o Enem 2020, faltava pouco tempo na hora que eu me liguei.
E aí eu fui ver ali quais eram as matérias que mais caíam no Enem, o que era mais importante ali, o cerne que eu precisava estudar. E eu fui separando essas matérias durante a minha semana, eu me planejava semanalmente e sim, eu fui seguindo meu próprio cronograma de estudos de acordo com o que eu podia, de acordo com a hora que eu tinha para dedicar para os meus estudos, de acordo com o que eu tinha mais facilidade, mais dificuldade quando a gente estava falando para o Enem. Então, obviamente, matemática tinha um espacinho maior no meu cronograma do que redação, por exemplo, que eu tinha muita facilidade. Então, no geral, eu sei que o cronograma personalizado, ele faz toda a diferença. E sempre que eu puder indicar pra vocês aqui que tenham um cronograma personalizado, eu vou indicar. E eu nem preciso dizer que vocês podem contar comigo, que podem contar com o canal. Eu tava aí desse lado da história, eu era vestibulanda há pouco tempo atrás e eu sei o quanto que é difícil estudar para o Enem, o quanto que não é só um desafio realmente de você ser inteligente ou não, de você estudar ou não. É um desafio psicológico, é uma luta psicológica de você contra você mesmo. E se eu pudesse te dar um conselho de amiga agora, é que a única pessoa capaz de tirar a sua aprovação de você é você mesmo. Então, cuide do seu psicológico, toma cuidado, você não é um robozinho de estudos. Todo mundo tem dias bons e ruins. Todos nós temos dias que estamos mais produtivos e dias que estamos menos produtivos e não é isso que vai tirar a sua aprovação. Você precisa ser resiliente, depois de um dia ruim, você precisa sim levantar da cama, ir lá e estudar, mas não estoure os seus limites, entendeu? Tenha ciência ali de até onde você pode ou não chegar e não se force a ir além disso, porque isso tem consequências e eu digo de experiência própria. Então cuide de si mesmo nesse processo. Aqui no canal vocês vão encontrar todo tipo de conteúdo para estudar para o Enem 2025 mais uma vez. Então caso você não seja inscrito ainda, já se inscreve e ativa o sininho para ter certeza que não vai perder nenhum dos próximos conteúdos. Eu vou estar aqui, então, temos 2 vídeos longos por semana e 2 shorts por dia saindo aqui para ajudar vocês com os estudos. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o seu like, que ajuda demais o YouTube a entender que esse é um bom conteúdo e entregar ele para cada vez mais pessoas. Já me segue também lá nas minhas outras redes sociais. Como eu disse, além de conteúdo exclusivo sobre Enem, vestibulares e tal, eu mostro os bastidores e a rotina universitária, que é muito interessante para vocês que são futuros universitários. Muito obrigada mais uma vez para você que assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo!